Boa tarde, minha gente, bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. Meu nome é Carl Praz e é um prazer estar com vocês nessa tarde. Um momentinho. Estamos começando, vamos esperar até que se conecte mais gente. Vamos lá. E o primeiro que vamos fazer é compartilhar a janela com vocês. Vamos ver aqui, isso. E aqui estamos vendo outra vez. Estamos, tá. Bem-vindo todo mundo nesse webinário da Iron Forex, onde nessa semana estamos vendo o que são as bandas de Bollinger, as Bollinger Bands. Antes de começar, vamos ver o que é o aviso de risco. Estamos trabalhando com instrumentos que têm uma margem muito grande, que tem um triplo alavancagem. Por que eu falo que isso tem um triplo de alavancagem? Porque eu vou pôr isso no português agora do Brasil. Isso demora uns segundos, já está. O primeiro alavancagem que nós temos no Forex são... aqui temos o preço, 5 dígitos depois do ponto. O PIP, que é o Point in Price, é o quarto dígito e o quinto dígito é uma fração de PIP. Então, quando eu, dependendo do tamanho da posição que eu coloque, pode ser um microlote e o PIB vai ter um valor de 10 centavos. Eu posso colocar 0,1 lote, que é um mini lote, no qual o PIB vai ter um valor de $1. E em uma posição estándar de um lote completo, o PIB geralmente tem um valor de $10. Então, que é o que acontece aqui? Que eu posso fazer ou perder dinheiro com micromovimentos do preço. Então, isso é um mercado muito alavancado. O tamanho da posição também é crucial. E o terceiro alavancagem é o que o Iron Forex dá para você. Esse alavancagem não é que você tenha que ficar com uma alavancagem fixo todo o tempo. Você pode controlar a alavancagem, que pode ser desde 1 a 1 até 1 a 500. Eu gostaria, por favor, se as pessoas que estão escutando esse webinário, que por favor possa escrever o seu risco, sobretudo ao começo, é diretamente proporcional ao alavancagem que você use. Então, a mais alavancagem, maior risco para você, porque tem maior poder na conta. O meu nome é Carl Praz, e eu estou transmitindo desde a cidade do México para o mercado brasileiro. Agora aqui no México são as 4 da tarde com 6 minutos, lá em Brasil são as 7 da noite com 6 minutos. E em Portugal são as 10 da noite com 6 minutos para as pessoas que estão vendo esse webinário já de noite em Lisboa, Portugal. Tá. Então, a FCA, que é a Comissão Reguladora da Europa, eles têm feito uma regulação na qual os brokers baseados na Europa só podem oferecer alavancagens 1 a 25 ou 1 a 30 como máximo para proteger o capital do trader que está começando. E se você já é um trader treinado, porque é que não tem bons traders ou maus traders, o que tem são traders treinados e não treinados. Então, se você pode passar um teste no qual você comprova que você
tem os conhecimentos necessários, a experiência e que você conhece a fundo o que são os riscos no trading, eles podem dar para você uma alavancagem máximo de 1 a 100. Então, como são instrumentos muito alavancados, tem risco, podemos dizer que isso não é para todo mundo. E aqui é onde eu gosto de dar o que são meus 5 conselhos de proteção e conservação do seu capital. O primeiro conselho é pratique em demo. Eu não conheço nenhum piloto comercial que não se entrene em um simulador de voo. O mesmo acontece aqui. Aqui é muito importante que a pessoa, o trader que começa, pratique, porque tem 2 jeitos de fazer trading, tá? De aprender. Um é a boa e outro é a ruim. A boa é na demo, porque se você perde, não perde dinheiro real, ok? Com sangue, que é o jeito ruim, é se você aprende com dinheiro real, que muito provavelmente foi dinheiro que custou muito trabalho para você. Então, além que nós tenhamos uma conta real e que já tenhamos um sistema de trading que seja consistentemente lucrativo, eu aconselho sempre ter uma conta demo junto com essa. Porque, na real, você usa as estratégias que já estão previamente testadas na demo, que funcionam e você já testou e passa a real, com posições primeiro pequenas, depois um pouco mais grandes e depois já com uma boa gestão de risco, que isso é muito importante. Então, pratique em demo, use uma ordem de máxima perda, que é o stop loss, e gestione o stop loss para blindar a posição, para proteger um mínimo de lucro quando a posição vai em boa direção. Baixe a alavancagem, não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição como máximo. Os bons sistemas de trading só põem em risco uma quantidade muito pequena e o potencial de lucro é enorme. Então, por isso, é importante ter uma boa gestão. E quinto conselho é: não coloque muitas posições ao mesmo tempo, porque isso o que pode trazer é que você pode perder o controle das suas posições. E não tem coisa mais triste que perder dinheiro porque saiu do controle de um. Para a gente que gosta do jogo de xadrez, cada gráfico é como um jogo de xadrez que precisa uma estratégia, que precisa um plano A, um plano B, o que fazer se as coisas vão bem para a posição, o que fazer se as coisas não vão bem. Então, precisa de um plano. E então uma estratégia, dependendo também de que tão demandante seja a temporalidade com que estejamos trabalhando, porque se trabalhamos com temporalidades muito rápidas, como o scalping, essas são as que demandam mais atenção, mais estratégia e mais capacidade de reação aos câmbios do mercado. Agora, é como se você está jogando um jogo de xadrez com uma pessoa, então você precisa estar se concentrando na estratégia que você usa. Se você abre posições adicionais, é como jogar 2 jogos, 3 jogos de xadrez ao mesmo tempo. Então, se ainda não temos a capacidade suficiente para fazer isso, fique com uma só posição até que essa posição já esteja garantida.
com a boa gestão do stop loss para fazer que a posição seja uma posição de lucro e que só estejamos vendo se vai ter mais lucro ou menor lucro, mas está garantido que já vai ter lucro pelo stop loss que você foi subindo ou baixando, no caso das posições em curto. Então, esse é o aviso de risco, a exceção de responsabilidade tanto para Iron Forex como para Carl Prass. Vou escrever o meu nome aqui no chat. Meu nome é Carl Prass e aqui vocês me podem achar no LinkedIn e no LinkedIn fazemos contato, eu posso contestar e resolver qualquer dúvida ou pergunta que vocês pudessem ter, tá? Então, tudo o que eu apresento aqui e em todos os webinários da Iron Forex é informação educacional, são ideias de trading, não são sugerências. A responsabilidade da posição é 100% do trader que fez a posição real e não faz mal de onde veio a informação, porque ele colocou ou não colocou, tá? Então, isso é importante. A Iron Forex e o Carl não são responsáveis de qualquer perda que o trader possa ter. E, bom, o material desse webinário queda estritamente proibido a reprodução do mesmo, porque tem direitos de autor, tá? Então, a ferramenta com que mais trabalhamos para fazer trading, quando estamos fazendo trading com a Iron Forex, é o MetaTrader. O MetaTrader, os recursos, as ferramentas que tem o MetaTrader são infinitas. Eu acho que com toda a nossa vida, se nós testamos um instrumento do MetaTrader por dia, não alcança toda a vida para cobrir e provar todos os indicadores e as ferramentas e instrumentos. Porque tem os que já vêm carregados na plataforma e tem aqueles que você ainda pode instalar através do que é a página do MQL5. MQL5, esse é o linguagem com que foi programado o MetaTrader e tem uma página onde você tem acesso para instrumentos, indicadores gratuitos e também de custo, incluídos ferramentas robóticas, robots, tá? Agora, o que vamos ver hoje tem que ver com o que é as bandas de Bollinger. Eu tenho mostrado em webinários anteriores como é que nós podemos configurar o gráfico do MetaTrader para que fique à vontade do trader, tá? Com o botão direito do mouse, vamos aqui a propriedades e o que são as cores: preto, branco, branco, verde, vermelho, verde, vermelho. Assim de fácil. E para mostrar, são as 5 primeiras e a quase última para mostrar os níveis de negociação ou de trading. E você pode gerar um template ou um modelo que eu aconselho seja em branco para que qualquer instrumento que você use, você possa pôr de imediato o gráfico nas cores que mais sejam aproveitáveis por você. Agora, temos falado semana passada do que são as meias móveis, o que é a moving average. 80%, quase 90% dos indicadores estão baseados em meias móveis. Então, eles têm um ligeiro retraso.
o indicador mais atual, mais presente, é o preço mesmo, não? O preço não mente, o preço contém toda a informação sociopolítica, econômica de cada um dos países, dos quais suas moedas estão contidas no preço, na paridade, no preço da paridade. Informação fundamental, tanto evidente como oculta, está no preço. Tem gente que só usa o price action para fazer trading, porque sabe que isso já está contido aqui no preço. Mas nós podemos usar indicadores que dão para ver coisas que o preço não dá. Você pode contar com maior informação. Aqui também conta o dito que diz: a maior informação, maior poder, e isso o que quer dizer maior poder de assertividade nos próximos possíveis movimentos do preço. Então, as meias móveis dão informação do passado e do presente. Tem duas características das meias móveis que vimos que são muito importantes. Uma delas é que a meia móvel funciona muito bem em mercados sem tendência, não em movimentos laterais. Em movimentos laterais, pode dar informação confusa ou sinais que não são corretos. O outro é que quando eu abro aqui as meias móveis, se eu ponho período de 200, é um período grande, que aplica na mesma proporção a todas as temporalidades. No da semana, das últimas 200 semanas, no de dia, dos últimos 200 dias, na de horas, das últimas 200 horas e de 1 minuto, dos últimos 200 minutos. A maior período, mais longe fica a linha do preço. A menor período, que pode ser, por exemplo, se eu ponho um AEMA, que é uma Moving Average exponencial de 9, fica muito pegado ao preço. Agora, aqui a coisa fica muito interessante, porque o signal de entrada, quando eu uso uma meia móvel de 9 exponencial, é que a sinal de entrada é quando o preço quebra a meia móvel, e enquanto o preço não feche do outro lado da meia móvel, nós mantemos a posição aberta. Aqui o preço retrocedeu, ficou vermelha o castiçai japonês, mas voltou e ficou somente a sombra e apareceu uma vela verde gigante. Então, essa meia móvel é interessante, é um sistema que eu tenho visto se usa muito no Brasil e que invito a gente também teste esse instrumento para o seu trading. Agora, falando do que são as bandas de Bollinger, isso é o indicador que temos aqui em cima, que se chama Bollinger Bands. Isso foi feito pelo senhor John Bollinger, e eu aproveito para invitar a gente, porque o que eu apresento nesse webinário não é limitativo. Não é que eu já fiquei feito um craque do ouro aqui nas bandas de Bollinger. Eu ensino para você saber como usar, mas você pode aprender muito mais ainda das bandas de Bollinger através, por exemplo, do livro Bollinger Bands by John Bollinger. Muitos dos melhores livros de trading estão em inglês. Eu gostaria que já estivessem traduzidos ao português e ao espanhol, mas ainda não estão.
Esse livro é muito bom. Você pode comprar na Amazon, pode comprar ele formato eletrônico, formato impresso. Vem uma tábua com alguns padrões de preço muito interessantes. Vem o que são os 15 regras das bandas. Como o tempo não alcança numa hora só para exponer o que são esses 15 princípios das bandas, eu vou falar sobre 4. E com esses 4, você vai poder usar as bandas de Bollinger muito bem. O John Bollinger, você pode achar ele também no LinkedIn. Ele normalmente aceita as invitações de amizade. E ele tem seu próprio fundo de investimento. E você pode adivinhar qual é o indicador que ele usa, o próprio, o de casa, as bandas de Bollinger. E ele tem um fundo muito bom, de muito sucesso, e as bandas geralmente são muito usadas por muitos traders que se baseiam suas decisões e as suas estratégias no análise técnico clássico ou tradicional. Vamos ver se depois temos oportunidade de ter webinários onde falemos de order flow ou de footprint, outros mecanismos que podem ajudar a gente a fazer ainda melhor trading ou, por exemplo, ter maior visão dos mercados e do que está fazendo o dinheiro institucional, que é o dinheiro dos bancos centrais e dos bancos independentes. Agora, John Bollinger, ele tratou de fazer um indicador que possa dar muita informação para a gente e que, ao mesmo tempo, seja um indicador não tão complexo. Então, ele criou esse indicador envolvente. Eu aconselho deixar o que são os parâmetros por default, período 20, 2 desvios, standard, e eu ponho a cor amarela e a linha ligeiramente mais grossa e dou aceitar. Então, são 3 linhas, são 3 meias móveis. A do meio é uma meia móvel simples de 20. Isso é interessante, porque não é que isso tenha fórmulas muito complexas. Se eu agora pego uma moving average de 20, vou pôr ele simples e de cor azul, você vai ver como a linha do meio das bandas de Bollinger torna-se azul. Ok? Então, é uma meia móvel simples de 20. Agora, as outras 2, a de cima e a de baixo, também são meias móveis simples, de 20, mas elas têm 2 desvios standard para cima e 2 desvios standard para baixo, com o qual ele conseguiu um indicador que pode calcular quando temos um aumento de volatilidade. E o aumento de volatilidade é onde nós fazemos dinheiro. Tem 2 tipos de volatilidade. Tem o que é a volatilidade louca, que é lateral, é uma volatilidade como um elétron, não? Que só vai de jeito lateral, ok? Esse não é o melhor, a melhor volatilidade. A melhor volatilidade é a direcional. Por isso é que nós temos esses indicadores aqui que eles ajudam a gente a manter as posições abertas em uma tendência, porque nós fazemos dinheiro da volatilidade direcional, seja para cima ou seja para baixo. Aí é onde nós baseamos nossa estratégia, nossa posição, o plano da posição. Agora, John Bollinger, com as bandas de Bollinger, conseguiu
medir a volatilidade. O Wallace Wilder também conseguiu, com o ADX e o SAR parabólico que vamos ver em 2 semanas. Isso também é possível ver no Ichimoku Kinko-hyo, que é a nuvem de Ichimoku, que é um indicador japonês, que vamos ver próxima semana. Mesma hora, para eu dar todas as bases para você ficar craque também na nuvem de Ichimoku que temos aqui, o Ichimoku Kinko-hyo, tá? Agora, como é que nós medimos a volatilidade? Eu vou mostrar um exemplo maravilhoso que aconteceu hoje de manhã, às 7h30 da manhã, hora do México, que eram as 10h30 da manhã do Brasil, onde apareceram anúncios econômicos dos Estados Unidos. Às 10h30 da manhã apareceram como 13 diferentes anúncios. Aqui temos, isso está em espanhol, eu aconselho a gente por o que é br.investing.com. Por certo, gente, essa semana, amanhã começa a Fórmula 1 do Grande Prêmio do Brasil, Interlagos, vai ficar muito bom. E vamos lá, vamos ver como vai as diferentes escuderias aí. Parabéns e torço para toda a gente que vai estar aí do Brasil. Ok, aqui brinvesting.com. Então, isso, não sei, às vezes aparece justo no pior momento, alguma coisa técnica. Vamos ver outra vez aqui, br.investing.com, ok? E isso aqui é onde nós temos a página do investing.com do Brasil. Eu acho que é uma das melhores páginas financeiras do mundo. Tem informação demais. Mas o que mais podemos usar é o que é o calendário econômico que está aqui. E eu invito a gente a ter também muito presente todo o que é o análise fundamental, o que é quando é que temos anúncios econômicos que são os como é anúncio econômico, anúncio de política monetária dos bancos centrais, para você ter o calendário desse ano, e é muito bom momento para nós estar vendo quando é que tem também anúncios econômicos de alta volatilidade para o 2023. Então, aqui, olha, às 7h30 da manhã, que eram as 10h30 da manhã do Brasil, aqui nós tivemos 12 diferentes anúncios. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A maioria teve que ver com a inflação dos Estados Unidos, que não foi tão ruim, mas esse anúncio aqui foi bastante ruim. São os pedidos iniciais por seguro de desemprego, que o anterior tinha sido 218 mil, a projeção tinha tido 220 e foi pior, 225 mil, ou seja, que estamos tendo o aumento de desemprego nos Estados Unidos, e isso fez que o dólar ficara fraco. Então, ao ficar fraco, eu posso ver aqui no gráfico de 5 minutos, esse foi um aumento forte da volatilidade. Para a gente que gosta, eu posso mandar-lhes, seja no seu WhatsApp, seja, eu acho que também posso procurar com o LinkedIn ou a seu
correio eletrônico uma tábua onde eu falo das vantagens e desvantagens das diferentes temporalidades, que também pode ser aproveitado. Por exemplo, as de 1 minuto, 5 minutos ou 15 minutos são muito susceptíveis a anúncios econômicos. Isso é o que faz que apareça uma vela desse tamanho, tá? Um monstro verde, que é o dólar ficou mais fraco, o euro mais forte, e assim foi o que fez isso hoje. Agora, o que aconteceu antes do anúncio? Isso é um movimento muito lateral, e aqui é onde você pode ver o que se chama o efeito de compressão das bandas, que é uma diminuição forte da volatilidade. Isso o que faz não é que o mercado não esteja fazendo nada, tampouco é um bom momento para colocar ou sair, mas o que quer dizer é que o mercado está ganhando força, que vai ter uma explosão de volatilidade e muito possivelmente vai ser no momento ou um pouco depois do anúncio econômico, tá? A direção depende. Às vezes o mercado aqui de um jeito lógico, às vezes não tão lógico. Então, o que eu aconselho para fazer trading aproveitando informação fundamental é você ter uma posição aberta, já blindada, onde o seu stop loss está no ponto de zero, onde você já não pode perder, o preço já vai mais para cima e você tem essa possibilidade para ganhar dinheiro e ter um forte lucro, com movimentos de 100 pips, possivelmente. Então, isso do que fala é de uma explosão de volatilidade que aconteceu aqui. E, então, quando aumenta a volatilidade direcional, as bandas de Bollinger se abrem como se foram boca de jacaré, essa para cima, essa para baixo. Então, isso fala de uma boa oportunidade para colocar uma posição. Isso é a segunda característica das bandas. Aumento de volatilidade, ou quando já começam a fechar, como aconteceu aqui, então isso já é uma redução de volatilidade e o mercado ficou outra vez lateral, onde compradores e vendedores olham seus olhos para perguntar, olha, não sei se isso vai para cima ou vai para baixo, porque estamos tendo um movimento lateral, tá? Agora, o terceiro signal das bandas de Bollinger tem que ver com quando o preço cruza, quando a vela cruza a meia móvel central, isso é um sinal de entrada. Você pode ver, por exemplo, aqui no de 4 horas, aqui isso foi um bom sinal para entrar, para colocar a posição, aqui também. É importante para nós saber onde colocar o stop loss, que bem pode ser por debaixo da linha de tendência. Então, aqui, esse seria o movimento que estaria tendo o stop loss para a sua posição. Agora,
como diria também, eu vou colocar aqui também o nome de outro livro que eu sugiro também, aconselho ler, é o que se chama Fibonacci Secrets. O escritor se chama Frank Miller. Esse é um livro em que o Frank fala para a gente, olha, você, só lógico, mas muitas vezes não pensamos em isso, só pode concretar o lucro quando você fecha a posição. Mas é quase impossível estar todo o tempo frente à janela, vendo quando colocar a posição ou quando fechá-la. Então, para isso é que nós podemos usar em um sistema semi-automático a colocação da máxima perda, que é o stop loss, e o máximo lucro, que é o take profit. Então, onde colocar o take profit? Isso é algo que nós vimos em nosso webinário do Fibonacci, tá? Mas as bandas dão informação muito importante. Olha, aqui temos, esse é o gráfico semanal do euro-dólar. Então, aqui, você já tem o cruze dessa vela, desse castiçal japonês que cruza a meia central das bandas. Então, o que eu posso fazer? Olha, eu vou usar o que é o price action com níveis. Vou pôr isso com o que é as bandas. Agora, eu vou tomar como base essa última vela. Ainda não tem fechado, mas podemos pensar, olha, essa vela vai fechar o dia da manhã, possivelmente não vai ter muito câmbio, não vai trocar muito. Então, eu vou pôr uma linha, um suporte aqui, e eu vou pôr uma resistência aqui em cima. Então, para começar, eu posso pôr o stop loss aqui embaixo. Então, de prática, eu vou colocar uma posição do euro-dólar, nova ordem, com uma posição pequena, em demo. A perda máxima eu vou pôr nesse nível, que eu estou de acordo com a gente, fica a quilômetros de distância, está em 0,98,508, tá? E o lucro máximo, aqui é onde eu vou pôr outra linha que toque a banda superior. Ou seja, quando temos um castiçal que cruza a linha central da meia móvel das bandas de Bollinger, a banda contrária fica como o primeiro objetivo. Então, o primeiro objetivo que eu posso ter a longo termo, porque não é que isso aconteça em um dia só, pode ser, vai ser em 1,04100, ok? E eu vou por comprar. Então, tenho essa posição pequena, eu já tenho o máximo perda, o máximo lucro, e estamos aí no meio. Então, o John Bollinger, ele fala, olha, tem muitas altas possibilidades que o preço chegue até aqui e nós estejamos uma boa utilidade. Agora,
A terceira característica, enquanto o preço esteja indo pegado à linha, seja aqui ou seja aqui, eu mantenho a posição aberta. Eu posso fechá-la uma vez que o preço vai ficando longe dela, porque muito possivelmente está entrando no movimento lateral, que pode ser o que está acontecendo aqui. Isso é quando temos movimentos muito fortes, como esse aqui, ou como foi o de hoje de manhã. Às vezes, não temos tendências tão fortes. Então, é o que posso fazer. Olha, aqui, às vezes, nós podemos perguntar, olha aqui, o bom trader é aquele que a pessoa coloca 10, 20, 30 posições em um dia com um sistema de scalping. Esse é um sistema de trading, mas não é o único. Às vezes podemos pensar, olha, e uma pessoa que está trabalhando com um gráfico semanal pode fazer dinheiro? Incrivelmente, pode fazer muito dinheiro e colocando poucas posições. E não é um trading tão demandante, porque, ao final de contas, só precisa ver como fechou a última vela a sexta-feira e calcular se é um bom momento para entrar ou sair ou deixar a posição, e só ver o gráfico o próximo fim de semana. Tá? Então, agressivamente, nós podíamos entrar aqui nessa posição em curto, usando o gráfico semanal, mas aqui cruzou. Então, o cruze já é para nós um sinal de entrada. Temos entrada aqui, foi o 13 de junho de 2021. 13 de junho de 2021, faz ano e meio. Tá? Olha desde quando nós podíamos estar fazendo dinheiro. Então, mantemos a posição enquanto o preço está dentro do canal inferior. Dito de outro jeito, esse é o indicador envolvente que 95% do tempo o preço está dentro das bandas. E o outro 5% do tempo, ele indica quando temos uma situação de sobrecompra, quando sai por em cima, ou de sobrevenda, quando sai por embaixo. Tá? Então, eu poderia ter mantido essa posição aberta todo esse tempo, desde meados de junho de 2021 até as últimas 2 semanas. Aqui cruza, e não é que já tenhamos uma garantia que agora o preço vai ir para cima. Tem muitas altas possibilidades que assim aconteça. Mas o John Bollinger, ele fala o seguinte: a tendência baixa começa quando o preço cruza a linha central. E enquanto o preço se mantenha dentro do canal inferior, eu mantenho a posição. Agora, quando quebra a linha central, já é um muito mau sinal para a tendência baixa. Mas a confirmação de que a tendência baixa acabou é quando toca a linha contrária. Então, nesse caso, estamos muito perto de que aconteça esse momento. Dessa posição baixa, possivelmente essas 2 velas de reversão possam ser um bom sinal para sair, ou, com toda certeza, a vela que temos dessa semana que fecha o dia de manhã.
Então, isso se chama a navegação da tendência, seja baixa, no caso do euro-dólar semanal, por exemplo, ou a alça no dólar-ien. Vou fazer esses castiçais um pouco mais pequenos e vou pôr aqui as bandas de Bollinger. Então, enquanto o preço esteja tocando a banda superior ou esteja dentro do canal superior, mantenho a posição. Agora, esse castiçal japonês está tocando a linha central, tá? E se ele, na próxima semana, quebra, então temos qual pode ser uma ideia? Essa é a resistência superior, esse seria o quebramento da linha central. Se nós temos uma vela vermelha que fecha do outro lado da linha central próxima semana, então o stop loss pode começar desde a parte mais alta de nossa vela base e então esse é a máxima perda, o stop loss, e o take profit fica na linha de baixo, que é a linha contrária. E também outra ideia é colocar duas posições, onde uma fecha no momento que o preço toca a banda contrária e o outro pode ficar para eventualmente aproveitar uma tendência que vai agora em sentido contrário, tocando a linha de baixo e mantendo-se no canal inferior para nós aproveitar uma tendência a baixa. Ok, então temos o que é compressão, aumento de volatilidade, seja cruzo da linha ou kick da linha central, navegação da banda, e enquanto o preço se mantenha dentro do canal, nesse caso superior, mantemos a posição. Já quando começam a aparecer velas de reversão, então saímos dessa posição. Tem um quarto conselho, sistema para uso das bandas de Bollinger. Elas funcionam do seguinte jeito. Você tem um fechamento por fora das linhas e um fechamento por dentro. Algo fascinante que tem o trading é que tem diferentes jeitos de interpretação praticamente da mesma informação. Eu posso dizer com total certeza que aqui nós tínhamos um oco, um ombro, cabeça a ombro, que tornou-se em um padrão de reversão que produz um movimento baixista fortíssimo. A interpretação do oco, do ombro, cabeça a ombro, com as bandas de Bollinger, é quando tem um fechamento por fora das bandas e você enxerga um fechamento por dentro das bandas. Isso o que faz é que você pode ver que tem um ombro direito, que é o falho da oscilação, que depois quebra a linha de tendência à alça, que quebra o último fundo, o último suporte, e que faz que apareça uma tendência à baixa. Então, esses são os 4 jeitos em que nós podemos aproveitar as bandas
de Bollinger. Algo que é uma técnica que aplica também a todas as temporalidades e que é em si mesmo um mecanismo agressivo de entrada, é quando fecha por fora, eu coloco a posição para baixo. Você tem a vantagem de que o stop loss fica muito pertinho. Isso quer dizer que a possibilidade de perda é mínima, mas a possibilidade de lucro é incrivelmente grande. Então, não é que eu diga, olha, gente, eu podia entrar no euro-dólar faz ano e meio e não consegui, e agora já é muito tarde. Bom, depende do momento e do signal. Algo que eu gosto de mostrar para a gente é que as bandas de Bollinger ajudam ao trader a você poder elegir que temporalidade usar. Por exemplo, eu vou primeiro ver que o que eu tenho em 1 minuto. No minuto ficou lateral. Vou para 5. Aqui temos uma tremenda lateralidade. Vou para 15. Olha, aqui isso foi para fora e tem altas possibilidades de quebrar para baixo, porque se eu tenho um castiçal vermelho que quebre aqui para baixo, eu posso ter outro sinal de entrada em curto no euro-dólar para eu procurar chegar a esse mínimo de lucro, que seria esse nível da banda inferior. Muitas vezes acontece, e isso acontece muito seguido, quando é um gráfico baseado em informação fundamental pelo um anúncio econômico, que o que subiu baixou, tá? Isso acontece, por exemplo, eu vou mostrar outra possibilidade do que pode estar fazendo o preço, que tem que ver com os padrões de reversão. Eu vou pôr isso em branco. Então, eu posso pôr uma linha diagonal de aqui para cá, outra linha diagonal de aqui para cá, aproveitando a perninha dessa vela que temos aqui. E então, eu vou pôr agora a possibilidade de algo que pode acontecer a futuro, que é um triângulo. Triângulo é essa formação que depois se converte em uma bandeira que pode facilmente quebrar para baixo, tá? Então, pode ser que quebre esse nível que nós temos aqui. Então, o diamante tem a particularidade que o que subiu é muito possível que, se ele quebra a figura do diamante, esse suporte daqui, pode ser exatamente o que volte a baixar. Pode ser. É uma possibilidade da qual temos que ter cuidado. E porque tem muitas possibilidades do que pode acontecer, a razão por a qual nós usamos a ordem de stop loss para manter controlada a possibilidade de perda. Por quê? Nós não podemos ter controle do que faz o preço. O que controla o preço tem problemas, porque ele tem que ter outros jogadores importantes do mercado
que movam o preço na mesma direção para ele poder ter um lucro. Se não, se vai em sentido contrário, então ele vai perder. Então, a pessoa, a instituição, o banco tem que ter muito cuidado se move o preço de ter as condições de que outros participantes também coloquem posições grandes nessa mesma direção para ele ter um lucro, tá? Então, isso é o que eu tenho aqui com esse padrão possível de diamante. Eu vou colocar novamente as bandas de Bollinger. Então, se eu tenho a vela vermelha que quebre a linha central, eu posso ter um lucro para quando o dinheiro chegue aqui. E se isso ainda tem um movimento forte à baixa, eu posso ter um lucro muito interessante usando as bandas de Bollinger. A prática faz ao maestro. Eu invito a gente a praticar com as bandas. E não é que, ao momento que estejamos praticando, nós estejamos com o ponto de vista de, olha, estou vendo se isso funciona ou não funciona. Nós, como traders, temos um problema. E esse problema é, se uma estratégia funciona bem para uma pessoa, pode funcionar para outras. Não é que não funciona. Se funcionar para ele, então pode funcionar. A coisa é que nós precisamos aprender como usá-la para nós poder ter bons resultados. Isso é como um instrumento musical. Eu mostro o violão, eu mostro a guitarra e eu mostro como funciona. Mas a peça musical, a música, a canção, a melodia é do que toca. Então, ele tem que praticar para ter um bom uso do instrumento, tá? Então, invito a vocês a praticar com as bandas de Bollinger. Próxima semana, nuvem de Ichimoku, Ichimoku, Kinko-Hyo. Tem gente que tem medo desses indicadores. Ele é muito complexo. Não é. Em vez de ter 3 meias móveis, são 5 meias móveis e 2 delas são a nuvem. Então, não fica tão complexo e eu vou mostrar isso. Terça-feira da próxima semana, 7 da noite de Portugal. Quinta-feira, 7 da noite do Brasil. E mando muitas saudades, muitos saúdos a todos os meus colegas traders do Brasil, de Portugal, de todos os países de fala portuguesa, com todos os meus melhores desejos de um bom trading. E vejo vocês próxima semana, ok? Tchau, tchau, minha gente. Até logo. Boa tarde, boa noite.